Bom, então vamos lá, pessoal. Qual que é a função do Poder Judiciário? O que o Poder Judiciário faz? Conforme nós vimos há pouco, o Poder Judiciário ele é um dos três poderes do Estado atribuídos aí pela Constituição Federal no seu artigo 2º. Seu principal papel é solucionar litígios. Então, o Poder Judiciário ele tem como principal função solucionar litígios, julgando esses litígios de acordo com a lei. Portanto, é o poder que o Estado tem de solucionar casos concretos de conflito de interesses, cuja solução se dá através de um determinado poder, qual seja, o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário compete em interpretar as leis e aplicar o direito, julgando de acordo com os casos a ele apresentados, por meio de processos judiciais que se iniciam, que começam por iniciativa dos interessados. Então, todavia, todo conflito de interesse apresentado ao judiciário vai se dar através de um processo judicial por iniciativa dos interessados. Nesse sentido, qual que é a função do Poder Judiciário? A função do Poder Judiciário é solucionar litígios, julgando e dizendo, por fim, o direito que compete a cada uma das partes através de uma figura chamada jurisdição. Então, jurisdição é justamente dizer o direito. É através da jurisdição que o Poder Judiciário diz qual o direito que compete a cada uma das partes. Então, recapitulando, qual que é a função do Poder Judiciário? A função do Poder Judiciário é solucionar litígios de que forma? Julgando de acordo com a lei e, nesse sentido, ele vai dizer o direito que compete a cada uma das partes através de uma figura chamada jurisdição, ou em latim, jurisdictio. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora a respeito da jurisdição. O que é essa tal de jurisdição? O que é jurisdição? Jurisdição é o poder do Estado de aplicar o direito a um determinado caso concreto, com finalidade, com objetivo de solucionar os conflitos, garantindo aí a ordem jurídica e a autoridade da lei, de forma imparcial. Nesse sentido, para a solução dos conflitos através do Poder Judiciário, nós temos aí a figura da jurisdição, que é o poder-dever de dizer o direito. Poder de quem? Poder do Estado. Dever de quem? Dever do Estado, de dizer o direito a quem ele compete. Então, para a solução dos conflitos, através do Poder Judiciário, nós temos a figura da jurisdição, que é esse poder, esse dever atribuído ao Estado de dizer o direito a quem efetivamente lhe compete. Em relação à origem, à etimologia, o termo jurisdição vem do latim, que significa dizer o direito. Iuris, dição. Iuris, direito, dição, dizer. Dizer o direito. Com isso, o que a gente pode entender é o seguinte, que a jurisdição trata-se aí do poder e prerrogativa de um órgão de aplicar o direito utilizando a força do Estado para que as suas decisões sejam eficazes. Nesse sentido, no Brasil, esse poder, essa prerrogativa, esse privilégio de um órgão de aplicar o direito, se utilizando da força do Estado para que suas decisões sejam eficazes, é atribuído ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário que detém essa prerrogativa, né, de se utilizar da força do Estado para fazer com que as suas decisões sejam eficazes. Então, a jurisdição é o poder que o Estado detém para aplicar o direito a um determinado caso concreto, com o objetivo de solucionar o conflito de interesse. Com isso, resguardar a ordem jurídica, a autoridade da lei. Isso tem que acontecer de forma imparcial, sem que o julgador tome partido. Ele deve julgar com base nas suas convicções, levando em consideração as provas que são apresentadas no processo e formando a sua convicção com base no conteúdo probatório, mas não, né, com o objetivo de favorecer uma ou outra parte. Até porque se o julgador ele considerar uma decisão favorecendo
uma ou outra parte, essa decisão se torna tendenciosa e parcial, como, por exemplo, em um jogo de futebol. O árbitro, né, de futebol que beneficia a equipe, que beneficia a equipe para a qual ele torce, ele está sendo parcial, da mesma forma que o juiz. Se ele julga, né, favorecendo uma ou outra parte, essa decisão se torna tendenciosa e, de uma forma ou de outra, se torna parcial também. Então, a decisão proferida pelo Poder Judiciário na figura do julgador ele deve tomar como base o conjunto probatório justamente para formar aí a sua convicção, não com o objetivo de favorecer uma ou outra parte. Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito das características da jurisdição. Primeira característica, substitutiva à vontade das partes, que vale dizer que o órgão jurisdicional, ele declara o direito ao caso concreto, substituindo-se à vontade das partes. Nesse sentido, a atuação do Estado substitui a vontade das partes, ou seja, a atividade das partes, com a aplicação da lei, já que não é possível que as partes façam a justiça com as próprias mãos. Então, nesse caso, uma vez aplicada a lei através de uma decisão proferida pelo Poder Judiciário, né, encerrado o processo, tendo aí o juiz se manifestado, né, nesse caso, se o juiz se manifestou, se encerrou o processo, as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, elas se tornam definitivas e imutáveis, o que vale dizer que elas não podem ser revistas nem alteradas sequer por outro poder. Nesse caso, uma vez decidido, não há mais o que ser feito, tá? A decisão, ela se torna definitiva e imutável. No que diz respeito à característica de natureza declaratória, vale dizer que o judiciário ele não cria direitos, ele apenas aplica as leis já existentes aos casos concretos, justamente porque a criação de lei, como nós vimos, se dá aí ao Poder Legislativo. Então, a atribuição de criação de leis se dá ao Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo que tem essa autonomia de criar leis, justamente para que essas leis sejam aí eventualmente aplicadas, né, pelo Poder Judiciário, declarando os direitos que competem às partes. Tá? A lide, que nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, tá? Representa um fator antissocial chamado aí pela atuação do Estado, que por meio do Poder Judiciário exerce o poder dever de dizer o direito, né, para resolver as pretensões resistidas. Então, o que é uma pretensão resistida? A pretensão resistida é justamente quando você tem de um lado uma pessoa querendo uma coisa e de outro lado outra pessoa querendo outra. Esse objeto que interliga um polo a outro é que a pretensão, existe uma resistência, né, das pessoas aí em quererem a mesma coisa. Tá? Em suma, a jurisdição ela é exercida aí por meio de juízes selecionados pelo Estado e pode ser definida aí como um poder estatal para aplicar o direito, né? Ou seja, decidir em relação a um caso concreto, a uma lide. Então, a lide, trocando em miúdos, nada mais é do que um conflito de interesses, que possui uma pretensão resistida, né? Uma pretensão, né, que resiste à vontade de uma e de outra parte. Então, por isso aí, chamado de lide. Lide